Vambora, nação! Vídeo novo no canal e o Flamengo apresenta 2 reforços e um deles pode ser a contratação mais cara da história do Brasil, irmão. Então deixa aquele teu like, se inscreve no canal, porque o corte está completo aqui do programa Sport News do Sport TV com reforços aí no nosso Mengão. Partiu! Tem gente que diz que o Flamengo começou esse pacotão de reforços internacionais depois de ter desistido do Mickey. Aquele irlandês lá que vinha jogar no Flamengo. Então, depois disso, abriu-se um novo horizonte para o Flamengo no mercado de transferências e, dentre eles, Emerson Royal, lateral direito, já está acertado com o Flamengo. Jogador que foi da seleção brasileira, teve uma passagem ok pelo Atlético Mineiro, que deu destaque para ele. Seria uma lei do ex se ele pudesse estar em campo já no domingo, mas não vai ser o caso. O jogador acabou sendo contratado pelo Barcelona, foi emprestado ao Betis. Jogou pouco no Barcelona porque o Barcelona teve que vender alguns jogadores na oportunidade, por conta de questões do fair play financeiro lá da La Liga. Foi para o Tottenham, Milan e agora Flamengo. A chegada do Emerson Royal abre a possibilidade dessa negociação que o Raed falou agora há pouco, do Wesley, porque o Flamengo só aceitava liberar o jogador para uma transferência caso tivesse já a sua peça de reposição. Então agora, como tem, é muito provável que em breve a gente veja aí o Wesley assinando o contrato com a Roma da Itália. Começar a falar pelo Wesley, um jogador criado na base do Flamengo, que desde a base sempre foi muito ativo ofensivamente, melhorou seu jogo defensivo, chegou à seleção brasileira e sai por um valor absurdo, 25 milhões de euros num lateral direito para o futebol italiano, é uma venda muito grande do Flamengo. Aí o Flamengo tenta a reposição. Contrata um jogador com 10 jogos com a camisa da seleção brasileira, um jogador que tinha uma projeção de carreira muito grande quando sai do país, que é o Emerson Royal, defensivamente muito bom, ofensivamente não tão bom quanto o Wesley, e só para passar aqui um pouco do histórico do Emerson Royal, ele, além de todos esses locais onde ele jogou, como você passou, o último jogo dele com a seleção brasileira, ele foi titular do time do Fernando Diniz. No Brasil, 0, Argentina 1, disputado no Maracanã, gol de Otamendi. Ele era o lateral direito titular da seleção brasileira naquele jogo. Aquele que deu a confusão toda lá no Maracanã. E a gente está falando isso de novembro de 2023. Ou seja, menos de 2 anos, o Flamengo busca um lateral que era o lateral que estava na frente da fila para ser o titular da seleção brasileira. Hoje eu acho o Wesley mais jogador do que o Emerson. Eu acho que o Wesley tem uma projeção de carreira muito mais... para mim, ele vai além do Emerson na projeção de carreira do Wesley, da forma como ele pode agregar o seu futebol, principalmente jogando na Itália. Mas o Flamengo faz uma reposição à altura, principalmente se a gente comparar os valores. Vende por 25, contrata por 9. São números bem expressivos. Aí a gente estava falando agora há pouco do Vasco aqui, que está com dificuldades para aportes financeiros, né? 30 milhões foi o que foi sugerido, né, por quem comanda ali o futebol do Vasco. Aí você pega o Flamengo contratando jogadores que custam perto de 30 milhões, aí você já fala, tá a diferença bem gritante, né, para a parte financeira e de mercado aí das duas equipes. E até nessa questão do Emerson, né, o que talvez tenha atrasado muito ele nesse desenvolvimento que você falou, quando ele foi para o Tottenham, acabou perdendo a posição de titular ali, o que o fez ir para o Milan, inclusive, algumas lesões que atrapalharam ali. Pro Pedro Porro, Walker, né? No Milan pro Walker. Tottenham, o Pedro Porro e o Walker no Milan. São grandes jogadores mundialmente, assim, né? E a gente tem que analisar também o que o time propõe para o jogador. Não adianta você falar, isso aqui vai se virar em qualquer time. Não é bem assim. Geralmente o talento ofensivo brasileiro, ele consegue se virar em qualquer time. O talento defensivo brasileiro, ele precisa ali de alguma estruturação do que pensa no jogo. Não adianta você chegar para o Wesley e falar, você vai ser um zagueiro pela direita. Isso aí vai matar o jogo do Wesley. O Wesley ele tem que ser aquele lateral que chega no ataque, ou um ala pela direita. Então o Emerson ele também enfrentou determinadas barreiras ali. No Betis ele foi bem, no Barcelona não teve tanto tempo de jogo. Foram 7 jogos só. E não foi mal não, nos jogos que ele atuou ele não foi mal, mas o Barcelona é uma questão que saía do campo. Precisava vender para pagar os salários lá e honrar... Barcelona, hein, gente, que a gente está falando aqui. E ficar dentro do fair play financeiro imposto pela Liga Espanhola. Aí ele chega no Tottenham, faz uma boa temporada, mas aí cresce o jogo do Pedro Porro, ele perde a posição. E a gente está falando de um lateral esquerdo com passagem por seleção espanhola também, com um jogador que com
com um jogador comunitário europeu contra um jogador brasileiro, então são diversos fatores ali que podem pesar. No Milan ele teve uma passagem apagada, mas eu acho que chega uma reposição à altura para a saída do Wesley. Vamos ver agora o Emerson, que vai apresentar no Flamengo, chegando, né, para competir com o Varela e talvez até com o Danilo em alguns momentos ali pela lateral direita. Samuel Lino é um outro nome. O Flamengo está atacando o Atlético de Madrid com força lá. E Samuel Lino é outro nome que pode pintar no ataque do Flamengo. Jogador que faz tanto o ataque pelos lados, principalmente, como muitas vezes já fez ala também no time do Simeone. É que no time do Simeone todo mundo faz de tudo um pouco. Podendo jogar um pouquinho mais recuado do que o cara de fato joga, ele até agradece o Raed. Se fosse volante argentino, o Samuel Lino seria com certeza o jogador intocável nesse time do Simeone. 25 milhões de euros é a possibilidade de contratação do Flamengo, o que tornaria ele, Samuel Lino, o jogador mais caro a chegar no futebol brasileiro. Vale lembrar, Vitor Roque, 25 milhões de euros pelo Palmeiras, e Danilo, 22 milhões de euros pelo Botafogo, os 3 times que disputaram a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não é à toa, né? Cara, 25 milhões de euros o Flamengo contratando. Tá parecendo literalmente o inverso da situação, né? Porque normalmente quando a Europa vem aqui contratar, são esses valores aí, 160 milhões de reais, 170, enfim. E agora é o Flamengo que vai no mercado buscar um reforço aí por 25 milhões de euros. É muita grana. De verdade, eu não acompanho o futebol do Samuel Lino. Lógico, eu quero saber de você. Deixa o teu comentário aqui, porque, irmão, por essas cifras, ele tem que jogar e tem que jogar muito. Muito obrigado pela tua presença. Fui!